E quando voltaram, sofreram um acidente bem aqui perto de Maceió, quando já estavam chegando em casa. Glória ao nome de Jesus. A história de Sansão é interessante, né? Sansão veio morrer perto de casa, porque a Bíblia diz que onde ele estava, no vale de Sorek, a palavra Sorek significa vinha escolhida. Foi o diabo que escolheu aquela vinha e botou lá uma mulher lá chamada Dalila. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos: Dalila não era filisteia, Dalila não era da terra dos filisteus. Dalila era uma mulher, porque o nome dela é um nome hebraico, era uma mulher da terra de Israel, glória a Deus, que era uma mulher muito bonita e que frequentava a cultura fenícia, frequentava a terra dos filisteus. Ela foi colocada ali como um laço para Sansão morrer. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Às vezes a gente pensa que o perigo está lá fora, mas às vezes está aqui dentro. Louvado seja Deus. Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque Deus livrou Sansão por 3 vezes. Enquanto, irmãos, se Dalila fosse uma mulher filisteia, Sansão não tinha dormido nos braços dela, principalmente por 3 vezes ela ter perguntado o segredo de Sansão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas, amados irmãos, o homem era tão autoconfiante, ele começou a pensar que o dom era dele, que o dom não era de Deus. Ele fez uma comparação por tantos perigos que ele passou, por tantas situações que ele conseguiu sair, que ele não via mais Deus. Ele não achava que era mais a presença de Deus, ele achava que era a força dele, que era o talento dele, que era a capacidade dele que estava resolvendo tudo. E quando ele descobriu isso, era tarde demais. Quando ele descobriu que o dom era de Deus e não era dele, aleluia, ele já estava sem força. O versículo de número 20, capítulo 16, versículo 20 diz: e disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele desperta do seu sono e diz: sairei ainda outra vez. Veja como ele estava convencido: ainda como antes, e me livrarei. E o texto sagrado, o escritor sagrado diz: porque ele não sabia. Diga comigo: porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Meu Deus, você já imaginou crentes que não sabem que o Espírito Santo já se retirou dele? Crentes que não sabem que não tem mais aquele talento, aquela chamada, aquele dom de Deus da vida, porque se acostumou com o pecado, se acomodou com o pecado, brincou tanto com o pecado. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 14, versículo 14, nós vemos Sansão brincando com o pecado. Ele fez um enigma. Glória seja dado o nome de Jesus. Como é que você faz uma graça, um provérbios, com aquilo que é o dom de Deus? Você não pode brincar com o pecado. Ele sabia que não podia nem entrar numa vinha, ele sabia que não podia nem encostar perto de um cadáver, e muito menos comer do que saiu, do que estava no cadáver. Mas ele fez uma graça, ele brincou, ele fez um contejo, criou um enigma em cima disso. E quando ele fez isso, irmão, ele começa a descer. Olha que coisa interessante, irmãos. Glória a Deus. Parece uma coincidência, mas não é. Todas as vezes que Sansão cruzava a fronteira de Israel para a Filistia, o texto sagrado diz: e Sansão desceu. E Sansão desceu. E Sansão desceu. Isso aqui, irmão, não é só geograficamente, não. Isso aqui também é espiritualmente. Cada incursão que Sansão entrava na terra dos filisteus,
ele descia espiritualmente. Ele foi descendo. A descida foi gradual. Ele não começou não valorizando os votos sagrados. Ele começou a não considerar os avisos que Deus lhe deu. Ele foi dormir nos braços da sensualidade. Glória a Deus, brincando. E por causa disso, ele se privou das bênçãos de Deus. Primeiro, ele perdeu o cabelo. Quando ele acordou, estava sem os cabelos. Segundo, ele perdeu os olhos. Terceiro, ele perdeu a liberdade, se tornou escravo dos filisteus. Quarto, ele perdeu a utilidade. Diga comigo: Deus, torna-me útil na tua casa, na tua obra. Irmãos amados, Deus não usa vasos quebrados, Deus usa vasos restaurados. Aleluia. Glória a Deus. Quando Sansão perdeu a sua utilidade, ele perdeu também o seu testemunho. Glória a Deus. Não adianta estar vencendo os outros e não vencendo a si. Sansão vencia os inimigos, vencia os filisteus, vencia tudo, venceu o leão, mas não vencia os seus prazeres, não vencia a si mesmo. Sansão colocou fogo na serra dos filisteus, mas não apagou o fogo das paixões que estava na sua alma. Aleluia. Sansão matou o leão, mas não matou a paixão da carne, aquele leão que estava dele. Glória a Deus. E o mais agravante de tudo isso é que Sansão entrou para a história pelo que destruiu e não pelo que construiu. Glória a Deus. Como é que é isso, pastor? A nossa vida só tem sentido e só tem valor se nós deixarmos alguma coisa para a posteridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que só vive para destruir. Ele tem um ministério de acabamento. Onde ele chega, ele acaba. Glória a Deus. Vai tomar conta de um grupo de jovens, acaba. Ao invés de crescer, diminui. Vai tomar conta de um grupo de senhores, acaba. Ao invés de crescer, diminui. Vai tomar conta de um grupo de senhoras, ao invés de crescer, diminui. Vai tomar conta de uma igreja, ao invés da igreja crescer, vai diminuindo. Os crentes vão correndo, vão fugindo. Louvado seja Deus, vão se afastando dele. As pessoas não conseguiam ficar perto de Sansão. Ninguém queria a companhia de Sansão. Glória a Deus. Ele tinha um dom de acabamento. Ele não construiu nada, ele não edificou nada, ele não deixou nada, não deixou família, não deixou nenhuma herança espiritual. Mas, amados irmãos, glória a Deus, o exemplo que Deus nos dá nesta noite, que fique em nossa alma, em nosso coração, aleluia. Nós podemos aprender alguma coisa dessa lição, sim. Sansão perdeu o dom de Deus, perdeu os olhos, perdeu o cabelo, perdeu a autoridade, perdeu o testemunho, perdeu o brilho. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia, glória a Deus. Ele perdeu o dom de Deus por causa do pecado, mas ele recuperou pela oração. Glória a Jesus. Ele reconheceu tarde demais que o segredo da sua força era Deus. Aleluia. Nesta noite eu estou lhe convidando a você ir declarar, fazer uma declaração de guerra contra a luxúria, contra a carne, contra, aleluia, os nossos desejos carnais. Que nós possamos nos levantar como Sansão. Se coloque de pé nessa hora, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão estava cego, escravo dos filisteus, moendo, servindo de animal de carga. Glória a Deus.
E a Bíblia diz, irmãos, que levaram Sansão para servir de motejo, de graça, de brinquedo, porque a Bíblia diz que Sansão era utilizado como motivo de graça e um troféu. Os filisteus diziam: aqui está Dagom, o nosso inimigo, que nos deu tanto prejuízo. Glória a Deus. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram estar entre as colunas. Colocaram um menino para guiar Sansão. Irmãos, pegaram um menino. Olha que contraste. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Olha que contraste. Um grande homem como Sansão, com uma força descomunal, agora era guiado pela mão por uma criança. Glória ao nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que naquele momento Sansão estava cego, estava sendo guiado por uma criança. Mas enquanto ele estava doendo, o seu cabelo foi crescendo. Glória a Deus. Ele foi se arrependendo, ele foi caindo em si, vendo a miséria que foi a sua vida, a sua existência. Ele sabia que não tinha mais volta, que não tinha mais retorno. Ele que era chamado sol, aleluia, agora estava em escuridão porque não enxergava mais. E naquele momento, irmãos, ele faz uma oração. Ele pede para o menino levá-lo até onde estavam as colunas daquele templo, que estava em casa. Sansão conhecia aquele templo, Sansão tinha visto as colunas. Sansão pede aquele menino: me leva até as colunas. E quando ele se encosta à coluna, ele faz a última oração da sua vida. No versículo 28 ele diz: Senhor Jeová, eu peço de que lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. Diz a Bíblia que Sansão abraçou as 2 colunas que sustentavam a casa, e morreu e disse: morra eu com os filisteus, e derrubou aquele templo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu quero dizer, meus amados irmãos, aleluia, que nada está perdido. O homem pode ir até o fundo do poço, ele pode chegar tão longe, aleluia, que acredite não ter mais volta. Mas se alguém se levantar lá do fundo do poço e olhar para cima, há uma luz do céu que pode brilhar sobre o teu rosto. Deus ouve oração ainda de arrependido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Mas não brinque com o pecado. Deus dá oportunidade, Deus dá dom, Deus dá talento, Deus derrama graça, derrama o Espírito Santo, os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo, chama para o ministério. Mas não brinque com o pecado. Não brinque, aleluia, com o pecado. A graça de Deus se há revelado, a misericórdia do Senhor, o seu braço está estendido para te levantar. Aleluia. Oh Deus, só mais uma vez ouve a minha oração. Oh Deus, só mais uma vez dá-me forças novamente. Aleluia. Aleluia. Só mais uma vez, só essa última vez, dá-me força, Senhor. Essa é a oração que a gente precisa fazer todos os dias. Glória a Deus.
para não cairmos na condenação, no fracasso de Sansão. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu comigo. Jesus, estamos diante de Ti nesta hora, colocando nossas vidas no Teu altar. Sabemos que não temos nada, nada somos sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Se o Senhor não nos ajudar, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh Jesus, me ajude a cada dia depender da Tua graça, da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito. Oh, aleluia, não me lances fora da Tua presença, não retires de mim o Teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o Espírito inabalável. Deus, a cada dia, vem nos resgatar, Senhor, vem nos levantar, vem nos segurar, porque nada somos sem Ti. Aleluia. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga bem, meus irmãos. A vitória é nossa. Aleluia.